Olha, o programa do Urbão Direto da Federação das Indústrias do Estado de Ceará exatamente para apresentar a você os números do primeiro trimestre de 2024 através do Observatório da Indústria, que é um equipamento aqui da Casa da Indústria Cearense, na qual o seu economista-chefe e gerente do Observatório, Guilherme Muchali, apresentou os números e falou por que os números foram positivos e que há uma expectativa de melhora para 2024. Bom, a gente tem visualizado em alguns grupos específicos ainda alguma pressão inflacionária, né, sobretudo pela inflação de alimentos, que ela tem um impacto, sobretudo, no consumo das famílias, né? Então, nós visualizamos, por outro lado, que existe uma queda no que se refere à inadimplência, né, muito puxado, né, por mais que ainda haja em alguns grupos específicos essa inflação, mas tem tido uma tendência expressiva de queda, né, o que tem dado espaço para a redução da taxa de juros da economia, o que leva a esse crescimento dos investimentos industriais e uma expectativa positiva de crescimento do consumo e uma recuperação econômica no Brasil, mas sobretudo no Ceará, e com a indústria sendo o motor dessa recuperação econômica, né, fazendo com que tanto a indústria da construção, mas também a indústria de transformação e o setor de serviços industriais de utilidade pública apresentem uma perspectiva extremamente positiva. Guilherme, nesse recorte de 3 meses, o Ceará se destaca. Como é que se chega a esses números de maneira reduzida? Bom, de maneira geral, o comportamento do primeiro trimestre do Ceará tem sido mais positivo do que tanto o Nordeste quanto o Brasil, puxado pela recuperação do mercado formal do emprego e também da produção industrial, né, em diversos segmentos industriais com um comportamento positivo e crescimento acima da média brasileira. E a perspectiva para 2024? Bom, em 2024, as expectativas para o crescimento brasileiro e cearense estão por volta de 2%. A gente acredita que com esses números do primeiro trimestre, esses números ainda subam um pouquinho mais, quem sabe um crescimento de 2,5%, com a indústria, né, tendo uma dinâmica superior à média da economia cearense, né, tendo um comportamento aí de pelo menos um crescimento de 3% seria factível. Guilherme, baseado dentro dos números que foram apresentados aqui hoje pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, de que forma a federação pode auxiliar não só os industriais, mas também outros setores através desses números? Bom, o trabalho que o presidente Ricardo e toda a equipe do Sistema FIEC tem feito é de buscar contribuir para o fortalecimento da nossa indústria, mas mais amplo do que isso, né, fortalecer o desenvolvimento sustentável do nosso Ceará. Sejam por ações que vão num apelo forte para a capacitação dos nossos empresários, da mão de obra da indústria e a própria educação básica, seja por atuar na saúde e segurança do trabalho, em tecnologia e inovação, e também trabalhado com uma parceria muito forte e estreita com a academia e com o governo para buscar políticas públicas mais eficientes, um trabalho de pesquisa, desenvolvimento, inovação e capacitação forte, trabalhando sobretudo para desobstruir, né, obstáculos que hoje a indústria e a economia cearense enfrenta e que são uma mola extremamente relevante, essa resolução, para que a gente busque o desenvolvimento sustentável do nosso estado, busque consolidar o nosso hub de hidrogênio verde e diversos outros segmentos, né, que são estratégicos para o crescimento do Ceará. Guilherme, e as variáveis que pode nos atrapalhar? Bom, em termos dos industriais, a carga tributária tem sido, né, apontada junto da taxa de juros, um dos principais problemas, e a própria demanda insuficiente. Só que a gente visualiza nesses 3 principais problemas apontados pela indústria, primeiro, uma reforma tributária em vias de regulamentação com uma expectativa, né, positiva de redução da carga tributária para a indústria. Uma recuperação do consumo e um espaço, talvez até para uma redução mais acelerada das taxas de juros. Então, os 3 principais problemas a gente visualiza por parte, né, do governo federal e dos agentes políticos uma expectativa, né, de resolução, o que pode trazer aí um reforço para o crescimento do setor industrial. Os dois setores, o têxtil e o coreiro calçadista, como que o senhor vê, por que eles estão em cima do ranking e qual é a expectativa deles? Bom,
O ano de 2023 foi um ano que tanto o setor de confecções aqui no Ceará como a indústria calçadista não apresentou resultados tão positivos. Então, essa base de comparação facilita os resultados positivos, tanto da indústria de confecções como da indústria calçadista. Lembrando que são setores juntos que empregam aí mais de 100 mil empregos, né, a indústria da moda como um todo, sem a gente contar os empregos gerados no setor de serviços e do comércio. A expectativa ela acaba sendo positiva por esse crescimento do consumo, e lembrando que essa redução da inadimplência, aumento do mercado formal, faz com que sobre mais renda para as famílias e, em geral, o consumo da indústria da moda é sempre estimulado dentro dessa recuperação econômica vigente. Os últimos números de crescimento de emprego no Brasil foram da questão do serviço. Como é que a indústria observa e analisa, sobretudo, esses fatos a nível nacional para se retratar também aqui no estado do Ceará? Bom, o consumo do emprego, em geral, ele tende a ser algo positivo para a indústria, porque o crescimento da renda das famílias vai também se refletir positivamente. Obviamente, a gente tem uma expectativa com a própria entrada em vigência da reforma tributária, a correção hoje de um dos maiores problemas e dificuldades, obstáculos que a nossa indústria vive, que é o custo Brasil. Ou seja, a indústria tem que competir internacionalmente com países com uma tributação muito mais baixa, muitas vezes, inclusive, incentivada, fazendo com que a situação do setor industrial seja, de fato, numa competição desleal com, muitas vezes, o produto importado ou no mercado internacional. Como a gente tem essa expectativa de resolução, então, a expectativa para os próximos anos é, de fato, uma reindustrialização do nosso país, um crescimento da indústria acima da média, inclusive na geração de empregos, o que socialmente é muito importante para o nosso Estado, e a expectativa do que os economistas têm chamado de power shoring, ou seja, a gente poder contar com energia renovável competitiva no nosso Estado, com certeza vai ser um diferencial competitivo para que a gente possa atrair um número ainda maior de indústrias e fazer com que realmente a indústria a cada ano ganhe importância tanto para a geração de empregos e salários, mas para o próprio desenvolvimento sustentável do nosso Estado e também do país. Os números foram positivos se a gente considerar esse mesmo período do ano passado para 2024? Isso, a indústria tem apresentado crescimento na geração de empregos no primeiro trimestre. O setor da construção, a indústria da construção tem sido o principal gerador desses empregos no primeiro trimestre, mas ainda assim temos crescimento no maior número de setores, com uma expectativa também positiva por essa recuperação que o setor industrial tem apresentado na sua produção industrial. A taxação de 20% ali das compras internacionais abaixo de $50 pode beneficiar a indústria têxtil, o setor da moda, calçados? Sim, hoje a não taxação desses produtos faz com que muitas vezes um pequeno empresário ou muitas vezes uma costureira, que é uma microempreendedora individual, tenha dificuldades para competir com um produto importado que muitas vezes entra sem imposto no Brasil. E o sistema FIEC e a CNI têm trabalhado muito para garantir essa isonomia de competitividade. Então, a gente sabe que grande parte desse consumo de produtos eletrônicos e de roupa, ela não é feita pela população mais carente, Então, essa tributação acaba, de fato, ajudando, trazendo, recompondo a situação fiscal do Estado para que ele possa investir essa arrecadação em serviços públicos mais eficientes, que beneficiem a nossa população mais carente e, por outro lado, que traga uma competitividade e uma situação de fato, competição mais isonômica para que o pequeno empresário, para que a costureira esteja no Ceará ou em outro estado nordestino, consiga vender o seu produto para essa população e tenha esse impacto positivo na nossa economia. Guilherme, São suficientes para isso? A FIEC ela não tem um posicionamento oficial acerca da alíquota, mas ela é a favor dessa tributação por questões de isonomia. E a CNI e a FIEC têm, em geral, buscado a implementação dessa medida dentro dos 20%. O Observatório da Indústria é referência no país inteiro referente aos dados e informações. Como ampliar e melhorar ainda mais o acesso dos industriais e colaborar também até com o setor público? Bom, hoje o Observatório da Indústria tem visto a questão das competências estratégicas, ou seja, dos talentos que o Ceará tem de sobra como um dos grandes diferenciais. Então, a gente traz esse capital humano altamente qualificado que o Ceará tem, adicionando tecnologias emergentes e digitais para trazer produtividade, capacidade de escalar,
cada um desses serviços e a cada dia mais impactar, seja o nosso tomador de decisão no setor público, que se reflita em melhores políticas públicas para o desenvolvimento do nosso Estado, seja o próprio empresário que possa, então, ter uma visão crítica e antecipada, né, das tendências mercadológicas e tecnológicas e que possa ganhar mercado, gerar empregos aqui no nosso Ceará e, obviamente, ganhar competitividade e elevar o seu nível de maturidade de práticas de inovação, de gestão e também de sustentabilidade. Você mostrou aí a questão da metalurgia, né? O Ceará, a gente tem a indústria metalúrgica muito voltada para a exportação. Teria como reverter, aproveitando que a construção civil está crescendo, a gente vê aí os números muito positivos, que esse aço produzido aqui fique um percentual maior no mercado interno? Tem algum trabalho da FIEC com relação a isso? Isso. As medidas recentes do governo federal ajudam, né, a diminuir essa competição desleal do aço chinês. Por outro lado, o mercado interno, com o avanço da construção, que também é um consumidor importante de aço no Brasil, e o próprio investimento em ferrovias e outros modais de transporte podem gerar aí uma melhoria. Obviamente, talvez não seja ainda o suficiente para, no curto prazo, já conseguir compensar esse grande volume de aço, principalmente a nível internacional, né? Talvez em termos de mercado local sim, mas a nível internacional, parte desses mercados consumidores que antes consumiam o aço brasileiro e cearense, né, muitas vezes acabam optando por um aço chinês, por questões aí de dificuldades de competição e de fato, né, tributações diferenciadas, o próprio salário, né, são bem diferentes, né, então acabam sendo alguns pontos que para o mercado internacional a gente não tem uma expectativa tão positiva para o aço brasileiro. Já o assessor econômico da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o Lauro Chaves Neto, falou das expectativas mediante os números apresentados hoje no Observatório da Indústria Cearense. O Observatório da Indústria tem contribuído com a indústria cearense, com o setor produtivo cearense, com a academia, com o setor público e nacionalmente tem sido demandado por fornecer informação com a qualidade que você não vê em nenhum outro lugar. O Ministério da Economia contrata o Observatório, nacionalmente o sistema de federações da indústria tem se espelhado no Observatório e isso tem que ser cada vez mais usado para aumentar a competitividade da economia cearense. E isso se refere em todos os setores. A transformação, como você fazer a leitura dos dados, como você fazer a interpretação dos dados, é isso que o Observatório, o Núcleo de Economia da FIEC, tem contribuído e vai contribuir ainda mais com essa divulgação, com cada vez mais o setor produtivo, a academia, o setor público, buscando no Observatório um parceiro na elaboração das políticas empresariais, das políticas públicas, da avaliação de dados. A economia trabalha muito com perspectivas, não é? Então, e as perspectivas são positivas aí, o cenário? As perspectivas para a economia brasileira, para a economia cearense, são positivas. Nós vemos uma evolução muito forte a partir do último trimestre de 2023. Essa perspectiva continua, mas em economia nós sempre temos que olhar também para os riscos que essa evolução tenha alguma mudança de comportamento. Então, se nós olharmos a taxa de juros que vinha num cenário de queda, com os conflitos geopolíticos, tanto da Ucrânia como de Israel, um risco de mudança na taxa de juros dos Estados Unidos, isso a nível externo. E se nós pegarmos a nível externo o risco fiscal no Brasil e no Ceará, nós podemos ter nesses pontos algo que possa vir a alterar o cenário de crescimento da economia. Então, na economia, nós sempre temos que fazer reavaliações do cenário. Esse é o motivo que nós colocamos para vocês. Nós vamos estar fazendo essa apresentação para a imprensa trimestralmente, porque mensalmente os dados são muito pontuais, mas trimestralmente nós conseguimos ajudar
vocês também a divulgar, que vocês têm, a imprensa tem um papel fundamental nisso, essa evolução da economia, as expectativas. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, nós somos otimistas em relação à evolução do Brasil e mais otimistas ainda em relação à evolução da economia do Ceará, porque nós temos setores emergentes como o hidrogênio verde, que foi colocado, a energia renovável, a economia do mar, o nosso turismo, que tem um potencial de crescer muito mais do que ele é hoje, e os setores tradicionais, como têxtil, confecção, isso tem sido cada vez mais investido numa transformação digital, num ganho de produtividade. E isso nos leva a essa visão de otimismo de médio e longo prazo.